ceratocone foi descrito pela primeira vez há 150 anos por Nottingham. Nas últimas décadas, a área da cirurgia refrativa tem estimulado avanços notáveis em pesquisa básica e clínica da córnea. Ectasia ocorre devido a um processo de falência biomecânica do estroma corneano. O estroma e os proteoglicanos constituem a maioria da composição da substância própria e, juntamente com a população de ceratócitos, determinam as propriedades biomecânicas da córnea. Apesar de uma predisposição genética para o ceratocone ter sido observada, a doença ocorre por uma combinação entre as características genéticas e os estímulos fenotípicos ou ambientais. O trauma epitelial crônico, pelo ato de coçar os olhos ou mesmo por lentes de contato mal adaptadas, promove a apoptose dos ceratócitos através da liberação epitelial de interleucina 1. Curiosamente, um estudo coreano encontrou diferenças significativas na expressão dos genes da interleucina 1 de pacientes com ceratocone e indivíduos controle. Como testes para detectar a predisposição genética não estão ainda desenvolvidos para ectasia, o diagnóstico é basicamente associado às manifestações clínicas: anel de flecha, depósito de ferro na base do cone, estrias de Vogt no estroma que desaparecem com a pressão digital leve, cicatriz apical, sinal de Risuti na reflexão cônica na região periférica da íris, sinal de Mousson na depressão da pálpebra inferior no olhar para baixo e reflexo em tesoura na retinoscopia, devido às aberrações ópticas corneanas. Desde o oftalmomômetro de Helmholtz, passando pelo ceratômetro de Javal, até o primeiro fotoceratoscópio baseado nos discos de plástico, criado pelo vencedor do Prêmio Nobel Alvar Gullström, houve notável evolução nas técnicas de caracterização da córnea. Mark Emsler desenvolveu a fotoceratoscopia clínica, descrevendo alterações leves que ocorrem antes de outros sinais clínicos, denominando tais casos como forma frustra de ceratocone, uma forma abortada ou uma possível apresentação atenuada da doença. Assim, forma frustra de ceratocone não especifica se a progressão da doença ocorrerá. No entanto, apenas com o advento da cirurgia refrativa na década de 80 que houve grande impulso para a análise da córnea. Claes popularizou o uso de mapas de cores a partir dos dados computadorizados da ceratoscopia, e, juntamente com Rabinovitz, desenvolveu índices quantitativos para a identificação de padrões normais e de ectasia. Tais índices são considerados como sensíveis para a detecção de anormalidades, mesmo antes de haver perda da acuidade visual. A detecção de ectasia subclínica é crítica na seleção de candidatos à cirurgia refrativa. Embora fatores de risco tenham sido descritos e cientificamente validados, casos misteriosos de ectasia mostram a necessidade de ir além da topografia e da medida da espessura central para a seleção de candidatos à cirurgia refrativa. O conceito de Enhanced Screening refere ao uso de novas abordagens como a tomografia e o estudo biomecânico da córnea. Por exemplo, esta paciente fez LASIK em apenas um olho e desenvolveu ectasia sem fatores de risco detectáveis. O olho contralateral, não operado, estável há mais de 10 anos, poderia ser considerado como candidato para LASIK. Entretanto, os índices tomográficos de elevação e de distribuição paquimétrica mostram, juntamente com as alterações biomecânicas, uma suscetibilidade para o desenvolvimento de ectasia. Achados similares foram observados em mais de 90% de olhos com topografia normal de pacientes com ceratocone bastante assimétrico. O termo tomografia de córnea foi proposto para descrever os exames que fornecem uma reconstrução tridimensional da córnea. O estudo da espessura epitelial é também promissor para o diagnóstico de ectasia, uma vez que a modulação do epitélio pode mascarar alterações ectásicas discretas. A caracterização tomográfica do padrão de afinamento é fundamental para a classificação do tipo de ectasia. O estudo da berrometria total permite a compreensão da deficiência visual relacionada com a ectasia. É também uma técnica valiosa para melhorar a refração. As aberrações ópticas podem ser utilizadas para fins de diagnóstico, entretanto, são uma consequência das alterações da córnea, sendo, portanto, alterações mais tardias que as relacionadas com a biomecânica e tomografia de córnea. O estudo clínico da biomecânica corneana representa um verdadeiro avanço para a caracterização das propriedades estruturais.
Atualmente, a integração dos dados biomecânicos e tomográficos fornece a mais completa plataforma de diagnóstico para a detecção de ectasia. Maior sensibilidade para o diagnóstico de formas mais precoces de ectasia, bem como para detectar o risco de progressão, é cada vez mais fundamental, uma vez que houve uma verdadeira revolução no conceito de cirurgia para ectasia com a introdução do crosslinking por Seiler e colaboradores no final dos anos 90, um procedimento para estabilizar biomecanicamente a córnea, impedindo a progressão da ectasia e a perda visual. Até o final dos anos 90, a cirurgia era indicada exclusivamente na impossibilidade de melhora visual com óculos ou lentes de contato. A ceratoplastia penetrante era a primeira e grande opção cirúrgica. Entretanto, a ceratoplastia lamelar cada vez mais permite resultados visuais semelhantes aos da ceratoplastia penetrante, com vantagens importantes sobre a preservação de células endoteliais do paciente. Além disso, o laser de Fento II revolucionou a precisão e exatidão na cirurgia de córnea, proporcionou a capacidade de criar cortes personalizados para a ceratoplastia penetrante e lamelar, bem como túneis para a implantação dos segmentos de anel intracorneano, opção introduzida por Colin e Ferrara em 1994, através de técnicas de dissecção manual. Outros procedimentos são indicados, como ablação de superfície personalizada e lentes intraoculares fásicas. Diferentes combinações desses procedimentos podem ser realizadas. Por exemplo, o protocolo de Atenas, descrito por Kenalopoulos, combina ablação de superfície personalizada com crosslink. A tendência não é apenas de adiar ou evitar ceratoplastia, mas de intervir de forma menos invasiva e em fases iniciais, não só para restaurar a visão, mas para impedir sua perda. A escolha de qual opção cirúrgica e o seu objetivo devem ser individualizados. A educação do paciente e de seus familiares tem papel fundamental. Considerando que existem técnicas de diagnóstico mais precoce, bem como a possibilidade de se estabilizar a progressão da ectasia, cada oftalmologista deve estar atento para a sua triagem, principalmente na avaliação de pacientes jovens. Como em glaucoma ou retinopatia por diabetes, o diagnóstico e manejo precoces reduzem o risco de perda de visão. Adicionalmente, a incidência relativamente alta de ceratocone na população determina uma verdadeira superespecialidade de especialistas em ectasia entre os cirurgiões de córnea. Obrigado pela sua atenção.